Boa noite. Tô de volta para falar um pouquinho de como tá o status da minha dieta, ou o que eu chamava de dieta, agora eu chamo de estilo de vida. Já fazem quase 4 meses, faltam 9 dias para fazer 4 meses que eu comecei. Eu parei de comer qualquer tipo de alimento processado, cozido, frito, enfim, qualquer processo que esquente o alimento, até um ponto em que ele se perca as propriedades. Então existe uma temperatura em que você pode aquecer, que ele ainda não perde, né? Que ele amorna, na verdade ele não chega a aquecer ao ponto de assar ou ao ponto de cozinhar, mas é basicamente todas as comidas cruas, qualquer comida que seja viva, né? Então que não passe por nenhum processo para que, né, antes de comer, a não ser processos de cortar, processar no multiprocessador ou desidratar, que é uma das coisas que eu faço, mas fora isso, nada que faça com que a comida perca os nutrientes. Bom, eu falei que o principal que eu gostaria que acontecesse com a dieta, que a minha ideia era fazer 2 meses, era principalmente a minha pele melhorar. Eu ainda tenho bastante alergia, eu ainda não sei se é hormonal, eu não sei se tem relação de fato com a minha alimentação anterior, e eu ainda preciso esperar um pouco mais de tempo para que isso seja, né, eu faça um detox completo, ele saia do meu organismo 100%. É difícil de eu saber porque eu não tô tratando com nenhum remédio, eu não tenho usado nada diferente. Eu continuo usando os mesmos produtos que eu usava antes. A única coisa que eu mudei foi a minha alimentação, e uma outra coisa que eu mudei foi eu parei de tomar o meu remédio anticoncepcional que eu tomava há aproximadamente 11 anos. Então, muito bom que eu tenha, né, assim, feito essas duas coisas. Eu tô bem feliz sem o remédio, mas enfim, isso é uma conversa para outra hora. Quero falar um pouquinho de como tá sendo a dieta até agora. Eu perdi 10 libras, ou um pouquinho mais de 10 libras, que são quase 5 quilos. Tô me sentindo muito bem. Eu não tive, assim, não fiz com essa intenção, né? Eu não comecei com essa intenção, eu sabia que aconteceria, eu não sabia quanto tempo ia levar. Então já tem quase 4 meses, eu perdi 5 quilos, o que não é gigante, porque quando eu fiz a primeira vez o veganismo por 2 meses, assim que eu mudei de vegetariana para vegana, mudou, eu perdi, se eu não me engano, 16 libras, que são quase 8 quilos, é bastante coisa em 2 meses. A dieta vegana crua, ela me trouxe, né, eu perdi menos peso, mas eu me sinto muito melhor do que eu jamais me senti antes. Então, tiveram bastante coisas assim que eu tenho sentido. Minha digestão mudou completamente. Eu tenho, assim, não quero dar detalhes de como tá minha digestão hoje, mas assim, a facilidade de ir no banheiro, né, assim, o fato de você comer e você sentir que aquilo não tá parado dentro de você. Eu não me sinto mais inchada, eu não sinto nenhum tipo de queimação no estômago, nenhum tipo de me sentir muito cheia depois de comer e nem com fome, né? Então as duas coisas servem para os dois lados. Não me sinto nem com muita fome, nem muito cheia depois de comer, mas eu me sinto mais do que satisfeita. É bem interessante essa sensação que eu tenho da comida que eu como hoje. Além disso, eu não me sinto desidratada, eu não tenho a necessidade de tomar água toda hora. Eu sinto que a comida que eu como hoje, ela tem muito mais água, então eu vou bastante ao banheiro, eu faço bastante xixi, e não é uma coisa que é porque eu tenho tomado mais água, pelo contrário. Eu não acho que eu aumentei a quantidade de água, mas a quantidade de água que tem na minha comida e na quantidade de frutas que eu como consideravelmente mudou a quantidade de vezes que eu vou ao banheiro, e os meus lábios, que eu sempre senti muito seco, a minha pele deixou de ser muito seca. Então tem bastante coisa mudando, eu tô bem feliz com isso. Além disso, a minha pele não tá 100%, mas eu já vejo uma melhora, eu vejo que ela não inflama mais, ela tem ainda as marquinhas vermelhas. Eu tenho tentado parar de, né, tirar as casquinhas,
mas eu tenho sentido as minhas costas melhorou muito, eu não tenho mais nada nas costas, os meus braços melhoraram também, que no outro vídeo eu até mostrei que tava bem irritado, tá bem melhor, é só o meu rosto ainda, aqui embaixo, sempre aqui embaixo eu tenho essas bolinhas, então eu tô esperando ainda pra ver em quanto tempo isso melhora. Uma outra coisa que me impressionou muito foi o fato de eu ter parado de tomar café. Eu tomo café desde que eu sou criança, né? Na minha casa sempre teve esse costume. Pra quem me conhece sabe que eu tomava muito café todos os dias e eu não podia não tomar café. É uma coisa que já tinha virado, meu corpo tinha um vício de café, porque se eu não tomasse, a minha enxaqueca atacava muito. Então eu não conseguia ficar sem tomar café. Se eu não tomasse café até mais ou menos a hora do almoço, eu não aguentava de dor de cabeça. Depois não importava se eu tomasse remédio, tomasse café, eu ia ter muita dor de cabeça. Eu fiz tratamento de enxaqueca quando eu era mais nova e o café era uma coisa que sempre eu tinha que usar como, né, o tratamento constante era o café. E o fato de eu ter parado com o café e não ter sentido nenhum dia de enxaqueca ou de dor de cabeça foi assim, pra mim, surpreendente de verdade, porque eu não esperava. Eu achei que eu ia sofrer, quando eu parei o primeiro dia eu já falei, tô bem preocupada, e não aconteceu. Foi bem legal, bem surpreendente, isso é uma coisa que me faz bem feliz. Remédio, eu parei o remédio de anticoncepcional, porque tinha muito tempo que eu tomava. Eu tava preocupada porque eu tô comendo tão, né, assim, natural, eu tô fazendo tudo natural, todo o resto da minha vida eu tento ser bem natural, eu não tomo remédio pra absolutamente nada, eu não fico gripada, eu não tenho mais sinusite, isso eu já não tinha, desde que eu virei vegana, já tinha melhorado muito, eu não tenho mais rinite, eu não tenho sinusite, uma coisa que eu tinha muito era infecção urinária. Quando eu tava no Brasil ainda, eu tinha, assim, todo mês eu tinha infecção urinária, não acontece mais. Desde que eu virei vegana, eu não tive mais herpes. Então, assim, não tá me atacando, mas eu sei que herpes é muito mais pelo nervosismo, mas eu acho que a minha imunidade não abaixa mais tanto. Isso me deixa bem feliz. Talvez eu tenha tido uma vez ainda no começo, depois nunca mais. Quando eu era vegetariana eu ainda tinha, isso tenho certeza, mas desde que eu virei raw vegan, então, zero. Nenhum machucadinho, assim, que esteja com dificuldade de curar, a não ser esses, nada mais, cortes, nada. Eu tinha uma dificuldade de cicatrização bem grande. Se eu fizesse um cortinho com a faca na minha mão, né, qualquer outro corte no meu corpo, qualquer outro machucadinho demorava muito pra curar, e agora tá assim muito mais rápido. Além disso, eu não tomo remédio para dor de cabeça, que era uma coisa que eu tomava com frequência. Eu não tenho, assim, dores que eu não consiga, né, curar com alguns alongamentos. Então eu tô bem tranquila em relação ao remédio. Que mais? Além disso, falar um pouquinho do que eu tenho comido, que é o que é super estranho, né? Porque todo mundo me pergunta, mas como assim? Você só come coisa crua? O que isso significa, né? Você só come salada? A pessoa não consegue imaginar o tanto de coisas que você pode fazer quando você come comida crua. E no meu caso, eu tenho comido bastante. No começo, eu tava comendo muita nozes, amêndoas. Isso ajudava muito porque tem bastante gordura, então supria a minha necessidade de comer a comida quente. Além disso, eu fazia muitos molhos de salada com bastante nozes ou castanha de caju. Eu sempre usei bastante castanha de caju porque é bem cremosa. Então eu fazia molho pesto com castanha de caju, eu fazia molho de tahine, alho e limão, eu fazia muito molho que era cremoso para as minhas saladas. Então as minhas saladas, a base eram folhas, bastante coentro ou cebolinha, porque eu gosto bastante, abacate. Aqui a gente usa aquele abacate pequenininho, que a gente chama de avocado. Ele não é aquele abacate grande de fazer vitamina. Aquele eu acho um pouco mais aguado, ele é mais difícil de eu comer com comida, mas como comida, né? Ele é mais como fruta mesmo, mas tem um pequenininho que ele fica pretinho. E ele é bem grosso, ele é mais consistente, assim. Ele tem uma consistência mais gordurosa e ele me ajudou bastante na transição, porque era uma coisa que me satisfazia bastante. Eu odiava abacate quando eu era mais nova. No Brasil, aquele outro abacate de fazer vitamina, eu nunca gostei de vitamina de abacate, mas o abacatezinho pequeno pra comer com comida, pra mim, assim, 100%, eu adoro. E
que mais? E aí no começo era bastante salada, com bastante molhos, né? Que me supriam essa necessidade de comer a comida quente. Em nenhum momento eu senti falta de verdade, falei, nossa, eu preciso comer uma comida quente. Não senti isso. Eu senti bem tranquila, todo o tempo eu tava bem alimentada, eu comia bastante. O que eu tenho comido mais agora, eu tenho feito bastante sopa. Nossa, mas sopa crua, como assim? Eu tenho um liquidificador de alta velocidade, ele é um liquidificador bem forte, o nome dele é Blendtec. Ele também tem o Vitamix, que é o Vitamix, eu não sei como chama no Brasil, mas eles são liquidificadores bem mais fortes, então você consegue fazer pasta de qualquer coisa, né? Que você coloca dentro dele, ele tritura ao ponto de virar ou uma pasta oleosa ou virar pó, então ele é bem forte. No meu caso eu faço bastante sopa, então hoje, agora mesmo eu tava comendo uma sopa de cenoura, tomate, alho poró e pimentinhas, que eu adoro, e pra mim foi assim, suficiente. Como já tava tarde, já era mais de 7 da noite, eu comi, fiquei mais do que satisfeita, não como mais nada até o fim do dia. Aliás, eu durmo super cedo, então até acabar a noite eu já tô bem tranquila, bebo bastante água. Não, antes de dormir eu tenho a necessidade de beber água, acho que porque eu como uma coisa salgada à noite, ao invés de durante o dia. Mas tem muita coisa que dá pra fazer. Então assim, hoje, por exemplo, a minha comida foi bem simples, eu tomei água saborizada, né, água com limão, laranja e menta de manhã, durante toda a minha manhã. Depois, no decorrer do dia, eu comi bastante fruta. Eu comi provavelmente umas 5 bananas no decorrer do dia, uma manga bem grande, bem madura. Que mais? Comi uva também, um pote bem cheio de uvas verdes. E esse foi o que eu comi durante o meu dia todo. E agora no fim do dia eu tomei a sopa. Então pra mim isso é mais do que o suficiente, eu tô me sentindo muito bem. Eu me sinto bem, com bastante energia. Não me sinto cheia, mas me sinto super satisfeita. Eu não me enjoo de comer as coisas que eu como, porque eu vario bastante nas minhas frutas. Então eu como pera, eu como bastante uva, eu como bastante pêssego, eu como bastante frutas diferentes, bastante morango, framboesa, amora. A amora daqui, né, que é a blackberry, é um pouquinho diferente do Brasil, aquela amora maior. Eu tomo bastante sucos, então o que eu tenho feito bastante todo dia de manhã. Eu acabei de quebrar o meu juicer, então não tô conseguindo fazer suco essa semana, mas até semana passada eu tava tomando todos os dias de manhã um suco de salsão, que a gente chama suco de celery. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho bem interessante falar dos efeitos do celery no corpo e o quanto eu tava me sentindo bem por ter tomado o suco por alguns dias. Além disso, eu faço uma vitamina de frutas, então eu coloco de frutas e de folhas, né? Então eu coloco bastante espinafre, sempre uma fruta bem doce, por exemplo, o morango é bem doce, a maçã é bem doce, o morango tem um sabor bem forte, ele não é muito doce, mas ele tem um sabor que tira o sabor de qualquer folha que você coloque. Depende muito, então se eu tô batendo como um smoothie, né, que é no liquidificador, ou se eu tô fazendo um juice mesmo, um suco mais líquido, aí vai depender do que eu vou adicionar, mas eu tomo bastante suco, tomo bastante sopa, eu faço muita macarrão, né, pasta, ou massa, não sei como chamar, mas acho que macarrão, de abobrinha, então eu tenho uma maquininha que é o Spiralizer, ele faz aquele noodle, ou aquele macarrãozinho de abobrinha, que fica muito gostoso para comer com molho pesto, ou para fazer um alfredo, que é um molho branco feito à base de castanha de caju, fica muito gostoso também. Eu como bastante kelp noodles, que é um tipo de macarrão feito de alga cru também. Eu gosto bastante, eu como muito sushi, então muitas vezes à noite a minha janta ou é sopa ou é sushi, eu adoro sushi, então eu faço o sushi que é alga crua com manga, que fica muito bom no sushi. Às vezes eu coloco alga dentro, normalmente eu coloco abacate, manga, pepino e às vezes sprouts, que são umas sementinhas germinadas, eu gosto também de colocar. E enfim, eu faço sushi de várias coisas, mas esse é um dos principais, que é o mais rápido, é o que eu tenho em casa. Eu só coloco dentro, como com um pouquinho de
de shoyu sem ser pasteurizado, para que ele seja cru, né? Porque o shoyu comum ele é pasteurizado, então você tem que evitar alguns condimentos. Esse é um dos únicos que eu ainda como, porque ele é cru. Além disso, eu faço uma pizza, que é uma massinha desidratada com creme de castanha de caju e castanha do Pará, e que ele vira um queijinho como se fosse uma ricota. Por cima eu coloco molho de tomate bem grosso, um molho pesto, alguns, né, vegetais, pode ser vegetais desidratados, pode ser cogumelos, coisas assim. E depois você pode fazer, enfim, é uma pizza, ele vira como se fosse uma pizzinha, você põe bastante orégano, fica bem parecido mesmo com pizza, porque ele tem um molho vermelho, ele tem um tipo de queijo, ele tem o que você colocaria em cima da pizza, como, né, os vegetais que você queira comer, então fica muito gostoso. Isso é uma das coisas que eu como bastante. E saladas. Saladas eu tava comendo mais no começo, bastante salada. Hoje eu tô tomando mais suco, então a minha alimentação tá, eu diria que 80% de frutas e 20% de legumes e verduras. Eu acho que eu tô tendo, né, uma divisão muito boa do que eu tenho comido, dos nutrientes que eu tô comendo. Eu não conto caloria, talvez eu, né, devesse começar a contar um pouco mais as calorias que eu como, porque para não falhar, né, em nenhum sentido, mas eu sinto que a variedade de coisas que eu como ela é suficiente. Então é isso que eu tenho a dizer. Por último, eu acho que a última coisa que falta dizer são as coisas que eu uso na cozinha. Então, se você não cozinha, o que você usa, né? Como você prepara? Porque aí fica fácil, não cozinha, você só pega coisa crua e come? Não, eu preparo bastante coisa. Então, todos os molhos de salada eu preparo no meu processador. Eu comprei um processador novo, grande, então que cabe bastante coisa, dá pra fazer bastante coisa legal, inclusive manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, que é a pasta de amendoim, né? Peanut butter dos Estados Unidos eu faço no meu processador. Eu gosto muito. Eu não faço de amendoim, porque no geral o amendoim precisa passar por um processo. Ele tem um tipo de toxina que ele passa por um processo quente para que ele, né, não tenha, mesmo o amendoim cru, ele passa por um processo de limpeza que ele não é o ideal para quem tem a dieta crua comer. Mas eu como muita castanha de caju, eu como muita amêndoa e eu faço a pasta da amêndoa, que fica maravilhosa. Eu como com fruta, eu faço chia bowl, desculpa, é uma tigelinha de semente de chia. Você deixa ela na água, ou no suco, ou no leite, como você preferir. Dá pra fazer o leite de amêndoa também. Então eu coloco ela no leite ou na água, deixo ela crescer com um pouquinho de canela. Então ela fica como se fosse um moussezinho de semente. A semente, né, desaparece, ela vira como se fosse uma gelatina. Ela tem uma textura de gelatina ou meio de mousse assim. E aí eu coloco bastante fruta por cima e bastante manteiga de amêndoa e fica maravilhoso. Uma outra coisa que eu como, que eu esqueci de falar, sobremesas. Eu faço muitas sobremesas. Então essa tigelinha que eu faço de chia, ela é uma das coisas, mas ela é mais para café da manhã, eu prefiro do que como sobremesa, porque ela é bem pesada, então ela é uma alimentação inteira. Mas eu faço tortas, cheesecakes, eu fiz um cheesecake de morango, eu fiz uma torta a gente chama de spice cake, que são canela, maçã, ela é um pouco mais pro lado de sobremesa de inverno, aqui nos Estados Unidos, e tem uma sensação maravilhosa pelo fato da canela. A canela, ela te esquenta naturalmente, né? Ela é um termogênico natural, e pimenta e canela, ele tem esse efeito. Todos os temperos, né, que a gente usa, que não sejam ervas, aquelas ervas verdinhas, tudo que for tempero, então cardamomo, cominho, o próprio curry, o açafrão, a canela, o cravo, todos esses temperos, eles têm essa sensação de quente. Então, quando você coloca ele na comida, ele já te dá uma sensação confortável de esquentando o seu corpo, porque de fato essa é a sensação que ele tem, o jeito que ele, enfim, ativa o seu circulamento sanguíneo, ele faz com que você sinta o seu corpo mais quente. Então, tem bastante coisa, assim, que eu tô aprendendo, como cozinhar, como fazer.
E eu tô bem feliz, eu tô me divertindo muito na cozinha. Eu tenho um desidratador de comida que você pode fazer as chips, né, de fruta, você pode fazer fruta desidratada, você pode fazer folhas desidratadas. Então, por exemplo, tem uma folha aqui que a gente chama de kale. Eu acredito que seja a couve crespa do Brasil, não é aquela couve que a gente faz na comida. A couve manteiga é uma outra couve, ela é toda, né, ela tem as pontinhas dela todas encurvadas. Então, ela é uma couve diferente, você faz aquela, eu faço um molho a gente chama de queijo, que é castanha de caju com a pimentão vermelho. Você bate ele no liquidificador com um dente de alho e fica maravilhoso, ele vira um creme que parece mesmo um queijo, aquele queijo mexicano. Você passa esse queijinho na folha de couve, né? Desmonta a folha de couve e deixa ela em pedacinhos assim. E aí você passa esse queijinho nela e coloca para desidratar. Ela fica uma folhinha crocante, como se fosse mesmo aquelas batatinhas, né? Chips. Você morde ela crocante e tem um gosto maravilhoso. Que mais? Desidratador. Eu também faço legumes desidratados. Não precisa desidratar até ele secar completamente. É só o fato dele pegar um pouco mais do tempero que você colocou nele. Fica muito gostoso. Dá pra fazer donuts, que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Que, né, a massinha, uma bolinha. Você faz a massa do donut, depois você recheia como você quiser com o creme, que dá pra fazer de nozes, de castanhas. Eu faço também cracker, né, bolachinha, água e sal, não água e sal, na verdade, porque não é de água e sal, é uma bolachinha de legumes. Então, quando eu faço meu suco, por exemplo, eu faço um suco de beterraba e de cenoura, eu posso usar aquela polpa que sobra, eu coloco ela com, né, alguns outros ingredientes e faço massinhas para comer ela com patê, comer pura, enfim, você pode usar ela como massinha de alguma coisa também e fica bem legal. Que mais que eu tenho? O desidratador, o liquidificador de alta velocidade, um juicer, que é essencial pra mim agora. Eu tô sentindo bastante falta que eu quebrei o meu sem querer e eu tenho que comprar outro. Eu quero comprar um melhor, eu comprei um bem baratinho, só porque eu tava começando, eu nunca tinha tido um juicer antes, eu fazia tudo no liquidificador, mas eu tava sentindo falta de tomar uma coisa mais líquida, porque no liquidificador, para não misturar com água, eu acabo fazendo uma coisa mais grossa, que é mais uma vitamina, né, de frutas e de verduras. Mas o suco, que é mais aguado, você extrair mesmo todas as vitaminas, sem a polpa, sem que seja aquela coisa difícil de tomar, eu achei que foi, assim, uma ideia muito boa ter um juicer e valeu muito a pena para mim ter comprado. Então, eu decidi, né, não fazer só por 2 meses, o que eu chamei de dieta. Eu acho que isso dá para levar para a vida, é uma coisa que eu quero fazer por bastante tempo. Não sei se eu vou fazer para sempre, né, não me comprometo a isso, mesmo porque eu sou uma pessoa que mudo e que me adapto bastante. Eu gosto de mudar, eu gosto de coisas que me desafiam e que né, não prejudiquem ninguém, não prejudiquem o ambiente, e o meio ambiente, animais, enfim. E por isso eu acabo mudando sempre do que eu tenho feito, mas eu tô bem feliz com o que eu escolhi fazer. Eu acho que isso vai durar bastante tempo e eu vou postar quando eu tiver mais um tempo um pouquinho mais sobre as coisas que eu como, receitas específicas, como que eu faço, vídeos mais curtos também, que não sejam esses de update. E, enfim, se tiver alguma mudança bem grande, drástica, que eu senti no meu corpo ou que eu senti, enfim, na minha pele, no meu, sei lá, pensamento, no jeito de dormir, eu, né, vou voltar e falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Então é isso. Qualquer coisa, entre em contato comigo, eu vou responder as perguntas, né? Tem meu Instagram também, que eu posto bastante coisa diária, né? O que eu tô comendo de manhã, de tarde, à noite, ou o que eu fiz no fim de semana, porque normalmente, né, eu não tenho muito tempo de preparar durante a semana, eu trabalho bastante, mas quando dá tempo eu posto alguma coisinha, é mais legal de ver no Instagram, porque aqui eu vou acabar demorando mais pra postar. Mas é isso. E qualquer coisa, só chamar, eu volto a falar um pouquinho mais sobre meu estilo de vida e as minhas mudanças mais pra frente. É isso. Tchau, tchau.